O amor nos faz crianças que brincam de espalhar cores sobre as dores do mundo. Felipe Rocha. Com esse pensamento simples, bonito, que eu encontrei no Instagram essa semana, eu chego aí com vocês outra vez para compartilhar um pouco das minhas histórias de vida, de caminhada, sobretudo com as crianças. E encerrando hoje esse primeiro ciclo das minhas histórias com elas. Eu sou a irmã Fabiana e tenho a alegria imensa de poder chegar aí com vocês nesse canal e continuar essa caminhada de vida com uma mensagem, um pensamento, uma reflexão para a gente ir interligando nossos caminhos, nossas histórias e nos fazendo, tanto eu como vocês, seres melhores. Então, por isso eu já te peço para dar um joinha, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Hoje eu quero contar uma história que eu vivi em Minas Gerais. No ano de 2014, eu fui transferida, vindo de Rondônia para Unai, Minas, para mais uma missão de vida. E abri uma casa nessa cidade de Unai. Eu não preciso entrar em detalhes como que a cultura mineira é diferente da nossa, nordestina e nortista, né? Eu como me considero também uma filha do norte, do Brasil. Quando eu cheguei, eu tive muito medo de não ser aceita, de não cumprir a missão, de ser uma pessoa inadequada dentro daquele jeito mineiro de ser. E logo eu fui convidada por uma senhora, que também não era mineira, a Lucila, para fazer parte do boletim informativo da paróquia. E eu aceitei. Por conta disso, comecei a ir à casa dela, ela começou também a ir na nossa casa, apesar de que pouquíssimas pessoas vinham, né? Aquele jeito sorrateiro, discreto de ser dos mineiros, não, no primeiro ano quase ninguém entrava na nossa casa. E eu fiquei com muito medo de não corresponder com a missão a mim confiada ali. E então, nas minhas idas e vindas da casa da Lucila, eu comecei a ficar muito próxima das netinhas dela, duas delas, a Ana Júlia e a Mariana. E comecei a brincar muito com as meninas e me tornei uma criança como elas, muitas vezes. Brincamos de fazer casinha, de boneca, brincamos de fazer pipoca, comer e depois jogar para cima, brincamos de balanço, de cantar, de contar histórias. Eu tenho consciência de que certamente aquela família deve ter tido uma estranheza muito grande de uma religiosa se tornar uma criança como as suas netas. Sem saber, cada um e cada uma delas, que aquilo também era uma forma de me encontrar, de sanar as dores, os medos, como de fato foi. E então, uma certa vez, eu indo da casa da Lucila para minha casa, uma senhora da roça, como diz em Minas Gerais, se encontrou comigo e as meninas iam comigo pegado na minha mão e perguntou quem eram aquelas crianças tão diferentes de mim. E aí eu falei para elas que quando eu comecei a explicar, a Mariana olhou para a mulher e olhou para mim e disse: é a minha mãe. E aí eu fui dizer quem era e ela insistiu: ela é a minha mãe. Quando cheguei em casa, eu fui dizer para ela: Mariana, eu não sou sua mãe, você pode me chamar de tia Fabiana. E aí a Ana Júlia, a irmãzinha dela mais velha, disse: não, tia Fabiana, ela está dizendo que você é nossa mãe porque você também conta histórias para nós, canta com a gente, brinca, e por isso que ela pensa que você também é nossa mãe. E aí a gente continuou ali, depois que as meninas foram embora, sempre que as crianças me dizem coisas assim, eu coloco no coração, depois reflito, né? Eu acho que todo mundo é assim. E pensei, a Mariana e a Ana Júlia me deram a primeira lição de que eu estava sendo aceita em Unai. O colo delas, o acolhimento delas me começou a ficar tranquila, né? De que meu coração começou a ficar tranquilo, de que ali eu podia estar certa de que eu estava no rumo certo, de que o meu jeito de ser iria ser aceito naquele lugar, pois quando as crianças nos dão colo, quando elas nos acolhem,
a gente pode ficar totalmente tranquila de que a gente está indo no rumo certo, porque elas são autênticas. Então, aquela foi minha primeira lição. Depois, eu fiquei pensando com o passar do tempo e a relação nossa crescendo mais, a amizade, o carinho, de que o meu coração não tem útero. Foi isso que elas me ensinaram. Meu coração tem útero para acolher novas culturas, tem útero para acolher o diferente. Meu coração tem útero para gerar novos sonhos, projetos e se abrir para outras culturas como de fato se deu. E as meninas, duas crianças descendentes de italiano, descendentes de paranaense, sendo mineiras, acolhendo uma paraibana que falava totalmente diferente delas, tinha tudo, era diferente, e elas me acolheram de forma tão bonita. E aí eu fico pensando que a relação da gente com as crianças deveria ser assim, com a relação com Deus e com o mundo, com o planeta, com a vida, com as inter-relações que a gente tem. Conhecer primeiro, se aproximar, se conquistar e se entregar sem julgamentos, se entregar sem essa coisa do que a gente está vivendo nos últimos dias, sobretudo dentro da própria Igreja Católica, como que esse exemplo dessas duas meninas ensinam demais para a gente que não há diferença quando a gente entende quem é Deus. Quando a gente entende que Deus é ponte que une e não barreira que separa. Quando a gente entende que Deus é um berço de amor e no qual o mundo cabe todas as pessoas com suas diferenças. E a gente prefere se colocar como professores, fariseus, doutores da lei, donos da verdade, do que fazer aquilo que Martin Luther King tanto sonhou, que uma vez ele disse que nós aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos. Ainda não aprendemos. Tanto tempo que ele falou isso e a gente ainda está nessa peleja de não saber viver como irmãos, respeitando as diferenças, respeitando a religião, respeitando as crenças, respeitando as peculiaridades que cada ser humano tem. E esse exemplo dessas crianças, na minha experiência de vida, eu agradeço profundamente a Deus, profundamente ao Sagrado, por me ter feito passar por essas experiências, porque o meu coração se abriu para o novo, se abriu para outras culturas, para o diferente. E quanto que eu percebo que Deus está presente no sotaque, na cultura, nas diferenças de cada lugar que eu passei. E as crianças foram minhas professoras de vida nesse sentido. Então eu agradeço demais aquela família que também toda ela me acolheu com meu ser diferente de ser e me deu a oportunidade de conviver com aquelas duas crianças e de saber que meu coração é um útero que pode, ou tem um útero que pode acolher o diferente sem deixar de ser o mesmo, que tem uma abertura de acolher e respeitar uma outra fé sem ter medo de perder minha fé, sem ter medo de ser uma pessoa fraca de fé, fraca de convicção daquilo que eu acredito. Então, Lucila, Ana Paula, muito obrigada por vocês me ter concedido gravar esse vídeo, contando dessa experiência com as meninas, porque mais do que um mimo, um encontro entre alguém que amou duas crianças, foi uma experiência de amor para entender que o coração da gente acolhe e ama quando a gente se abre e se deixa banhar e conquistar pelo amor sagrado, o amor que vem de Deus. Então, obrigada e obrigada a vocês que estiveram comigo aqui, que continuam comigo aqui no canal, nessas vidas interligadas, que a gente aprenda de fato a ser irmãos e irmãs do fundo do coração, respeitando e celebrando todas as nossas diferenças, e compartilhe esse vídeo para que a gente reflita sobre essas palavras. Ative o sininho
e dá um like aí. Até a próxima semana, quando a gente tiver de novo um outro assunto para tratar, para interligar nossas vidas.